Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do João Lucas, vereador João Lucas, e assim cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimento Dom Francisco, nosso bispo de Pomeri, na pessoa dele cumprimento os demais padres presentes e as irmãs, nossas freiras aqui presentes também. Cumprimento toda a comunidade que veio prestigiar esse evento e cumprimento a nossa família, a família Ribeiro de Oliveira, mas também Fernandes de Castro. Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer da minha alegria e satisfação, mas também responsabilidade de representar a família num momento tão importante. Quero agradecer todo o apoio que estamos recebendo para a realização desse evento. É um evento grande, né? Começou no dia 7 e vai concluir no dia 14. Aliás, olhando para as escolas presentes, começou muito antes do dia 7, né? Começou com a nossa ida nas escolas. Então, quero agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, da Diocese de Ipameri, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Esporte e de tantas pessoas que não dá para nominar, que estão colaborando com a gente, estão contribuindo para que esse evento aconteça da melhor maneira possível. Eu vou falar aqui em nome da família, mas eu vou fazê-lo lendo a crônica do meu irmão, Manuel de Aquino, que também é sobrinho do Dom Antônio. Imaginem o seguinte cenário. Na Fazenda Pontinhas, por volta de 1930, crianças brincavam à sombra de árvores frutíferas, de agradável clima refrigerado pelas águas do ribeirão ao fundo e rego d'água à porta, ao som de numerosos passarinhos e outros animais que por ali conviviam. Sob o olhar cuidadoso dos pais, irmãos e primos mais velhos e também dos tios, aquelas crianças pareciam repetir a vida dos adultos. As meninas cozinhando, lavando, passando roupa, assando biscoito e cuidando da casa. Os meninos arremedando seus pais na lida com o gado, ordenhando, carreando, carpindo, plantando e colhendo. Quem ousasse adivinhar o futuro da meninada ali reunida, diria que seria como a geração de seus pais, destinados a cumprir suas vidas simples, sem ambições, voltadas à subsistência. Dizia que proles eram vantagens das famílias com muitos filhos, pois esses se encarregavam da mão de obra de encher a tulha de suas famílias anos após anos. Não que essa prática fosse indigna, mas a escola do tio Samuel, um cômodo improvisado, onde se alfabetizava a juventude em sala multisseriada, foi o despertar para algumas daquelas crianças buscarem sonhar com profissões como a medicina, a advocacia, o magistério e outras missões, como de freiras e padres. Por ali passavam comitivas de carreiros e boiadeiros que por vezes pediam pouso na fazenda, propiciando uma curiosidade, fomentando alguns sonhos daqueles jovens de conhecer outras profissões, viajar, desbravar o mundo, além das cercas daquele lugar. Dentre as crianças, Antônio, então com 8 anos, sonhava ter sua própria comitiva, conduzir rebanhos, pastorear, ter sua voz ouvida e comandar pessoas em grandes empreitadas. Talvez esse fosse o primeiro sussurrar do chamado de Deus para a missão que viria a cumprir. Como Davi, que estava no campo cuidando de ovelhas e foi escolhido para reinar, assim foi com o nosso Tonho, que brincava com boizinhos feitos de jatobá, sabucos de milho ou mangas verdes.
fantasiava apenas um curral maior, vastas pastagens, cavalos e gado de verdade para sua vida adulta. Até que, participando de uma missa de Páscoa, na hora do glória, uma alegria inexplicável tomou conta do seu ser e ele não teve dúvidas que era essa aleluia que queria anunciar ao mundo. Pediu permissão aos pais e foi estudar no seminário. Tornou-se padre, mais tarde bispo e arcebispo, inspirando multidões e encantando a todos com sua humildade. Com sabedoria e carisma, a amantíssima dedicação aos pobres e sedentos filhos de Deus que tivemos a honra de o conhecer e conviver sobre o seu pastoreio. Sua autoridade não vinha de espadas, valentias ou bravatas, mas da proximidade, empatia, coragem de continuar, mesmo diante das dificuldades que o tempo e a vida nos impõem. Palavras assertivas, ditas em tom moderador e ao mesmo tempo encorajador, faziam desse homem um grande catalisador de pessoas do bem e conversor daquelas desgarradas a se voltarem para a prática cristã e amor ao próximo. Somos como uma tela que cerca o galinheiro, dizia ele, feita de buracos, mas unidos nos tornamos em algo muito mais forte e resistente às investidas do mal, ao pecado e ao que nos destrói. O frágil garotinho pobre da roça, sem muitas oportunidades ou sonhos, desbravou com coragem, desde cedo, o chamado de Deus para realizações muito maiores que qualquer um de nós ousássemos vislumbrar. Muito cedo deixou a casa dos pais, estudou no seminário de Silvânia e posteriormente em Mariana, Minas Gerais, onde foi ordenado. Com posturas simples e gostos pelas coisas de sua gente, gostava de jogar futebol, mesmo vestido de batina, pescar, tomar um aperitivo enquanto participava das festas de comunidade. E o truco era um de seus passatempos preferidos. Enquanto ajudava a implantar comunidades de bases, novas paróquias, dioceses, prelazias e novos cursos universitários. Foi professor, diretor, reitor de seminário e das faculdades católicas que precederam a nossa PUC em Goiânia. Bispo auxiliar de Goiânia, bispo de Ipameri e, após o falecimento de Dom Fernando, arcebispo de Goiânia. Era eloquente pregador e suas homilias e palestras eram cativantes e carregadas de emoção e sabedoria. Sempre obediente a seus superiores, à Igreja e a Deus, sobretudo, adotou o lema, que todos sejam um, e nos ensinou por décadas o que é viver em comunidade. Sua liderança, pelo exemplo, atravessou períodos de extrema complexidade, como o da ditadura militar. Superou a dificuldade físico-motora imposta por um grave acidente ocorrido na década de 70. Perpassou as transformações de um mundo que experimentou catástrofes e guerras, sempre se colocando ao lado dos marginalizados e pobres, defendendo os direitos e inspirando a força de continuarmos unidos, alegres, penitentes, crédulos num Deus que é presente. Depois do acidente, com limitação para andar, recebeu o carinhoso apelido de Profeta de Bengala. E na comemoração de seus 90 anos de vida, disse que não podia mais se ajoelhar, mas que a sua alma o fazia em gratidão à sua vida. Esse gesto nos mostra quão próximo de Cristo era esse homem que se apequenava para estar junto do seu povo, se fazia pobre para acolher a dor de nossa gente e se agigantava para combater as injustiças e dar condições dignas para seus fiéis.
sempre atencioso, caridoso, próximo de todos. Sem distinção, recebia quem o procurava com a mesma disponibilidade e amor de pai. Exemplo de seus posicionamentos proféticos que estão citados no livro O Profeta de Bengala. Destacamos: na campanha da fraternidade de 1997, diante do corpo do menino de 13 anos, drogado e morto, afirma que os réus que mataram esse menino somos todos nós. Nesse mesmo ano, apela para o Ministério da Justiça e pede punição ao assassinato do índio Pataxó Galdino de Jesus. Permanecem atuais as suas palavras ditas em 1990. É dever do Estado impedir que um pequeno grupo, detentor do poder econômico nacional ou aliado ao capitalismo internacional, escravize a multidão empobrecida ou domine os rumos do trabalho e do bem-estar do povo. Hoje, ao comemorarmos o centenário de seu nascimento, fazemos memórias ao berço fervoroso de seus pais, que ensinaram e inspiraram a sua fé. Mas destacamos o enorme desprendimento desse homem, que, criado na escassez de uma cidadezinha interiorana de Goiás, na pobreza da zona rural, em época de grandes dificuldades, tenha se tornado um dos maiores líderes espirituais de seu tempo, expoente da Igreja Católica, vanguardista da educação universitária em nosso estado e respeitado líder comunitário em nosso país. A sua família, hoje aqui presente, não apenas enaltece a pessoa pública de reconhecida reputação, mas agradece a Deus pelo privilégio de termos convivido, amado e aprendido com o dom de sua vida. Reconhece o seu legado e deseja que a sua memória se perpetue para inspirar a Igreja, leigos e comunidade em geral, para a honra e glória da Santíssima Trindade, a quem ele nos ensinou a amar e venerar. E viva Dom Antônio Ribeiro de Oliveira!